continuidade aos versículos posteriores, versículos 8 a 15, então Romanos, capítulo 1, versos 8 a 15, mas eu quero ler também o versículo 1, para dar apenas sequência no assunto que nós queremos tratar hoje, aqui a respeito desta carta tão importante do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Roma. Carta esta que também é endereçada a todo o povo de Deus em todas as épocas. Eu espero, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus fale ao seu coração nesta noite, que nós sejamos impactados pela palavra de Deus, despertados para a missão que Deus tem colocado no nosso coração, nas nossas vidas. E eu quero então, antes da leitura do texto, dizer a você que se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebeu um chamado, algo que Deus colocou em sua mão para fazer. Nós não somos salvos apenas para usufruir das bênçãos de Deus. Nós fomos salvos para levar esta bênção a outros que não a têm, que não têm esta bênção de Deus. Então você foi salvo com uma incumbência de também levar a salvação de Deus em Cristo Jesus às pessoas. Então eu vou ler o texto primeiro versículo, Romanos capítulo 1, verso 1, e depois os versículos 8 a 15, que diz assim, meus queridos: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Verso 8: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Oremos ainda. Pai querido, glorificado e exaltado seja o Senhor por tua palavra lida nesta hora. Ó Deus, derrama sobre nós a unção do teu Espírito. Ó Deus, que cada um aqui, desde os menores até as pessoas mais idosas, que todos nós sejamos impactados por tua palavra, sejamos despertados por ela, a sabermos, ó Deus, que assim como Paulo recebeu uma missão especial do Senhor, na proclamação da tua palavra, nós também recebemos quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Fale, Pai, as nossas vidas, encha-nos com o teu Espírito e com a compreensão da tua palavra, nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero ler uma citação que alguém fez, dizendo assim: é um ato que sempre obtemos, ou melhor, é um fato
que sempre que obtemos mais das pessoas elogiando-as que criticando-as. As pessoas mais apreciadas são aquelas que insistem em ver nos outros o melhor que elas têm. Então é um fato que quando nós falamos bem dos outros, nós somos abençoados nisto. E quando nós vemos só o mal dos outros, nós não somos abençoados, nós nos sentimos mal. É isto que este autor nos traz, e eu trouxe aqui iniciando esta mensagem a vocês. Irmãos, Paulo, ele combinando sabedoria, combinando amor, ele começa então elogiando esta igreja aos romanos. Então ele fala bem da igreja. Ele ouve que esta igreja está bem espiritualmente. Ele fala que esta igreja está sendo conhecida em todo o Império Romano como uma igreja muito fiel, como uma igreja que realmente está vivendo o Evangelho de Cristo Jesus, e a notícia corre, principalmente depois que o Império Romano, o imperador, determinou que todos os judeus saíssem de Roma. Então, primeiro os romanos foram até Jerusalém e receberam a palavra de Deus no dia do Pentecostes. Eles voltaram para Roma e ali então continuaram proclamando o Evangelho. Muitas outras pessoas aceitaram Jesus. Esta igreja estava se fortalecendo, mas quando o imperador determina que todos os judeus saíssem de Roma, o Evangelho novamente ele se espalha. Então o Evangelho é conhecido em Jerusalém, vai para Roma, como foi para todo o Império Romano, em várias partes. Ali no dia de Pentecostes tinha 16 nações diferentes, e a igreja então foi espalhada. E agora então, e também depois, quando houve a perseguição com a morte de Estevão, então Saulo mesmo, que se tornou Paulo, foi um dos perseguidores. Então a igreja de Jerusalém, que tinha ali mais de 10 mil pessoas, se espalhou pelo Império Romano. E o Evangelho com eles também se espalhou por onde foram. E agora então Paulo está dizendo que o seu chamado, que ocorreu lá a caminho de Damasco, quando ele encontra-se com Jesus, ou Jesus encontra-se com ele, que ele cai por terra e fica cego por 3 dias, e ali ele tem visões a respeito de Cristo, que Cristo aparece para ele, ensina o Evangelho, e depois então do seu batismo e cura da sua cegueira, ele realmente compreendeu o que Jesus lhe disse, que ele tinha uma missão especial para proclamar o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, a todos os judeus e gentios. E ele então, sentindo-se vocacionado, ele depois, mais uma vez, chamado pelo Espírito Santo, estando em Antioquia, quando Barnabé vai a Tarso, o leva para Antioquia para ajudá-lo ali no ministério. Ele então fica ali durante 1 ano, juntamente com a igreja, ele juntamente com Barnabé e os outros líderes daquela igreja, fortalece a igreja, e em oração o Espírito Santo envia Barnabé e Paulo, que ainda era Saulo, para a primeira viagem missionária, que se torna em 2ª, se torna em 3ª, e na 4ª viagem já é uma viagem prisão, que ele vai para Roma como um prisioneiro. Mas ele não parou mais neste chamado que Deus o convoca. Ele agora está pronto a ir onde quer que Deus o levasse para assim o fazer. Irmãos, é sempre um privilégio, mas também é um dever nosso como cristãos, de apresentar às pessoas a graça de Deus, a salvação de Deus, levar às pessoas essa transformação que as pessoas podem obter somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam conhecer o bendito Evangelho. Se nós não gostamos de ver ou saber que pessoas estão famintas,
Nós procuramos levar uma cesta básica, levar uma forma de auxiliar uma família que está passando fome, passando necessidade, mas muitas vezes nós vemos pessoas encaminhando-se para o inferno sem salvação e nem sempre temos a mesma disposição de tirar a sua fome espiritual, de levar Cristo ao seu coração. Então, o nosso tema desta noite é a abrangência do chamado. Pensando no chamado de Paulo, mas também estendendo para cada um de nós também. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria, baseado no versículo 8, de falar sobre a alegria e gratidão a Deus pelo crescimento espiritual dos irmãos de Roma, ou dos romanos. Então, Paulo expressa aqui esta alegria. Ele é grato a Deus porque Deus está fazendo muitas coisas boas, levando muitas vidas a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, antes de tudo sou grato ao meu Deus. Então ele tinha esta incumbência de levar o evangelho, mas ele não ficava enciumado quando outros também estavam fazendo, e ele então é grato a Deus porque o evangelho está também em Roma, na capital do império, salvando vidas ali. E depois vamos ver, como dissemos, Paulo agora como um prisioneiro, muitos anos depois, ele vai para Roma, ele tinha esse desejo de ir para lá e ele não sabia que Deus o mandaria para lá sim, que ele seria instrumento de Deus lá em Roma sim, mas não como homem livre, mas como um prisioneiro, mas que pôde durante 2 anos, com liberdade, ele pôde proclamar o evangelho a muitos que foram à sua casa e levados por outros, e ali aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador. Então, irmãos, ao escrever para esta congregação, para esta igreja em Roma, que ainda não conhecia, Paulo não conhecia a igreja de Roma, e o que mais se destacava no pensamento do apóstolo era a fé que aquela igreja tinha, que aqueles irmãos tinham. Entretanto, a sua ação de graças foi dirigida a Deus, mesmo escrevendo aos romanos, ele dá graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Então ele diz, dou graças a meu Deus por esta igreja. E interessante, irmãos, que Paulo, ele fala ao seu Deus. Então ele mostra a estes romanos, a esta igreja em Roma, que ele não estava falando de um Deus distante, que ficava longe apenas no céu e que deveria ser adorado à distância. Não, ele fala de um Deus presente, de um Deus com quem ele se relacionava. É o meu Deus. É este que é o doador de todas as boas dádivas, em que Paulo está falando deste Deus com quem tinha intimidade. Falamos que quando da sua conversão, durante os 3 dias de cegueira, Jesus apareceu diversas vezes para ele e conversava com ele em visão. Até ele se coloca como sendo um apóstolo fora de tempo, porque ele não conviveu com Jesus, mas ele teve muitas visões do Senhor Jesus aparecendo para ele, falando, ensinando o evangelho para ele. Paulo, então, irmãos, se refere a Deus como seu Deus. Ele tinha um privilégio especial no qual ele, como um crente fiel, desfrutava a honra concedida pelo próprio Deus desta comunhão. E você sabia que você também pode ter a mesma comunhão com Deus? Deus provavelmente não vai aparecer em visões para você, mas você se pode tornar muito íntimo de Deus através do estudo da palavra, através de uma vida sistemática de oração, e você pode se referir a Deus como meu Deus, como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que tem preocupação por sua vida e que o quer abençoado, que o quer fortalecido em sua fé. Jeremias capítulo 30, versículo 22, diz assim, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então, muitas vezes na Bíblia, no Velho Testamento, vemos Deus dizendo, nestas e outras palavras, que ele desejava comunhão.
com o seu povo. E ele tinha comunhão, ele vai chamar Abraão de o seu amigo. Ele vai chamar Davi de o homem segundo o coração de Deus. E em vários momentos vemos pessoas se referirem a Deus numa intimidade muito grande, como alguém que está fazendo parte do seu dia a dia, com quem conversa, com quem fala sobre o dia a dia, como se fosse uma pessoa do seu lado, como nós conversamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com pessoas amigas ao nosso lado. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer que Deus é o doador de todas as boas dádivas e estimular outras pessoas para que também cultivem estas atitudes que expressem gratidão e que expressem louvor a Deus. Calvino vai dizer o seguinte: se é correto proceder assim em relação às pequenas bênçãos, quanto mais em se tratando da fé, a qual não é uma banalidade, nem tampouco um dom indiscriminado de Deus, concedido a todos. Além do mais, irmãos, nós temos aqui uma ilustração de como a ação de graça deve ser oferecida a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai aqui falar a estes irmãos, ele tem alegria, ele tem gratidão, porque aquela igreja, aqueles irmãos estão em comunhão com Deus, assim como ele tem comunhão com Deus diária. E nós podemos ver quando Salomão estava consagrando o templo de Jerusalém, o próprio Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei a sua oração, eu atenderei aos seus pedidos. Então nós vemos Deus se dispondo a ouvir o seu povo. Nós somos o seu povo, Deus vai ouvir as nossas orações e Ele quer uma comunhão, Ele quer intimidade conosco. Irmãos, nós vamos ver a palavra de Deus falando a respeito de Isaías. Nós vemos Ezequias dizendo a respeito de Isaías, como Isaías sendo de Deus, como sendo o Deus a quem ele falava, como sendo o Deus de Isaías. Nós vamos ver se referindo a Daniel como o Deus de Daniel. Então, a Bíblia apresenta várias pessoas que têm essa intimidade com Deus, que são conhecidas realmente como alguém que caminha com o Senhor, que tem esta intimidade com Deus. E é incrível, irmãos, como quando nós vivemos com o Senhor em uma comunhão constante, como nós vamos nos santificando, nos purificando, como vamos ficando mais parecidos com o Senhor. E as pessoas podem ver em nós isto, as pessoas podem sentir que há alguma coisa especial em nós. E interessante, conversando com alguns missionários, recentemente um esteve conosco em Joinville, eles estando no Oriente Médio, onde não pode falar de Jesus publicamente, não pode distribuir uma Bíblia, um folheto, e então o reverendo Leonardo e a Célia, que estiveram lá por muitos anos, eles dizem: olha, o nosso trabalho é silencioso. Muitas vezes sem palavras, só pela ação, pela forma de viver, é que as pessoas vão nos vendo fazer, agir, falar, sem tocar no nome do nosso Senhor. Eles dizem: o que vocês têm que nós não temos? Por que você é tão diferente? E aí então, de maneira sutil, eles vão anunciando Jesus Cristo como Senhor. Irmãos, Paulo, ele tem aqui uma alegria muito grande pelo crescimento espiritual da igreja de Roma. O seu chamado o leva a amar estes irmãos que amam a Deus, de sentir-se alegria, satisfação em ver o crescimento desta igreja. John Murray, ele disse o seguinte: a fé dos crentes de Roma havia provocado esta ação de graças em Paulo, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A fé existe somente em pessoas e não tem outro propósito, diz Murray, senão
o relacionamento que elas mantêm para com Deus. Irmãos, fomos chamados para uma comunhão e uma intimidade com Deus. Em segundo lugar, olhando para os versículos 9 e 10, dizem assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Oração incessante de Paulo por aqueles irmãos. Ele invoca a Deus como sua testemunha. Irmãos, Paulo aqui nestes 2 versículos está dizendo que ele todos os dias, que ele em todas as suas orações tinha em mente aqueles irmãos de Roma. Então, embora não conhecesse aquela igreja, ele intercedia por ela dia a dia. Nós tivemos aqui um momento de intercessão em que o pastor falava a respeito da igreja perseguida. Infelizmente, irmãos, em muitos países tem irmãos nossos sendo mortos, tendo as suas casas queimadas, tendo todos os seus bens queimados, famílias inteiras sendo mortas simplesmente porque são cristãos, porque têm Jesus Cristo como seu Senhor, somente porque reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não tem a liberdade, não tem como proclamar a sua fé, às vezes tem que ficar com a sua fé somente para si. Nós precisamos de fato orar, e Paulo aqui está expressando este sentimento por aquela igreja a quem ele nutria grande afeição sem conhecer, e ele recomenda ao Senhor que esteja abençoando, ele tem um desejo de ver aqueles irmãos abençoados. E nós, irmãos, temos um poder em nossas mãos muito grande. Nós podemos atravessar oceanos e chegar na China e orar por aquele povo lá que não tem Jesus, pelos missionários que estão lá. Nós podemos ir ao Japão orando, nós podemos ir nos Estados Unidos, no Canadá, podemos ir na Austrália, qualquer lugar do mundo, podemos ir do outro lado da rua aqui, do outro lado da cidade, através da oração nós podemos ir para qualquer lugar do mundo e orarmos a favor das pessoas. Então é um ministério que, mesmo que você esteja numa cama, mesmo que você seja tetraplégico, você pode orar. E eu, quando estou falando de tetraplégico, eu me lembro de um missionário, Hudson Taylor, lá na China. Ele, em dado momento, ele ficou doente, não conseguia sair da cama. Então, o ministério dele, que era sair pela China inteira, levando o evangelho, agora era na cama, só escrevendo carta, pedindo contribuições e orações ao mundo inteiro para com a China. Daqui a pouco ele não mais conseguia escrever cartas, pois a sua paralisia chegara nas suas mãos, seus braços. Aí ele só falava, então precisava de alguém com ele, enquanto ele ditava as cartas, alguém escrevia suas cartas. E o seu histórico, a sua biografia diz que a China foi mais abençoada por Deus, e missionários foram mandados para lá naquele momento em que Hudson Taylor estava na cama, estava tetraplégico, e Deus depois o curou desta doença, ele pôde continuar o seu ministério. Mas, irmãos, em qualquer lugar, em qualquer momento, quando você acorda de noite, quem sabe Deus está despertando você para orar. Nós podemos, nós devemos orar, e orar incessantemente, como Paulo fez por aquela igreja que não conhecia. Ele diz, fala de Deus como alguém a quem sirvo. Paulo está falando de Deus a quem ele está colocando aqueles irmãos, e sabendo que Deus o ouvia e atendia às suas orações. Moody vai dizer o seguinte: além de mencionar os romanos frequentemente em suas orações, o apóstolo também sempre orava sobre a sua ida até eles.
há uma urgência constrangedora em alcançar todas as classes de homens. Então Paulo estava orando por aqueles irmãos e orando a Deus para abrir as portas, porque ele queria ir lá conhecer aquela igreja, estar com aqueles irmãos, poder abençoar as vidas deles e poder ser abençoado também. Um escritor chamado Gregório de Nisa, ele escreveu alguma coisa que eu trouxe aqui para os irmãos. Ele diz o seguinte, em um dos seus sermões sobre o Pai Nosso, ele tem uma passagem muito interessante a respeito da oração, que ele diz assim: o efeito da oração é a união com Deus, e se alguém estiver com Deus, está afastado do inimigo. Por meio da oração conservamos nossa castidade, controle e moderação e nos afastamos da vaidade. A oração, nos faz esquecer injúrias, superar invejas, anular injustiça e nos dá correção para o pecado. Por meio da oração obtemos bem-estar físico, um lar feliz e uma poderosa e bem ordenada sociedade. A oração é o selo da virgindade e objeto da fidelidade conjugal. A oração, ampara o caminhante, protege o que dorme e dá coragem aos que permanecem em vigília. Ela o refrescará quando você estiver arrasado e o confortará na tristeza. A oração é tanto deleite do contente como refrigério do aflito. A oração é intimidade com Deus e contemplação do invisível. A oração é o gozo das coisas presentes e a substância das coisas por vir. Até separados das pessoas, podemos lhes dar a fortaleza e a defesa através das nossas orações. Irmãos, somos chamados à oração incessante, como Paulo, todos os dias, em todas as minhas orações. Não tem momento sequer em que eu esteja orando que eu não me lembro de vocês nas minhas orações. Devemos ter isto em mente. Quantas pessoas precisam das nossas orações? Irmãos, eu tenho sido muito abençoado, principalmente pelas pessoas mais idosas, que constantemente me dizem: pastor, eu estou orando pelo senhor e por sua família. Eu estou orando pelo seu ministério. E muitas vezes eu fico triste quando pessoas idosas estão morrendo, indo para a presença de Deus, mas eu perco meus intercessores. Em Itapema nós tínhamos ali muitíssimas pessoas idosas e o Covid veio e levou boa parte delas. Então eu perdi muitos intercessores. Quem sabe você possa estar agora no lugar dessas pessoas que se foram até a hora de você ir, como intercessor também do meu ministério, como outros precisam também das suas orações. E Paulo nos ensina aqui, irmãos, que nós devemos estar orando incessantemente, que nós saibamos viver em oração. É um carro branco que está ali. É o da senhora. Ok, irmãos, em terceiro lugar, verso 11 e 12. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Então aqui nós vemos o desejo de Paulo de conhecer aquela igreja, conhecer aqueles irmãos e de repartir com eles os seus dons. Desejo por comunhão para o conforto e crescimento mútuo. Irmãos, é assim quantas vezes estamos aprendendo um com o outro. Quando nós, pastores, estamos ensinando e ao ensinar estamos aprendendo no convívio com pessoas. Quantas pessoas muito sábias no Evangelho, na presença de Deus, mesmo que sejam pessoas analfabetas. Quantas pessoas analfabetas que dão um banho de lição espiritual em pessoas que têm uma cultura invejada.
Então, não é pela cultura que nós tenhamos, que quer dizer que nós compreendemos mais a palavra, que nós compreendamos mais a Deus. Então, vale a pena interagirmos uns com os outros. Paulo estava dizendo aqui, gente, eu estou doido, em outras palavras, estou doido para ir aí, para estar com vocês, para ter este momento de comunhão, para aprender com vocês e poder repartir também aquilo que Deus deu para mim. Então é isto, nós como igreja, nós damos e recebemos, nós abençoamos e somos abençoados no nosso convívio uns com os outros. Pena que eu não pude estar mais tempo com vocês aqui, mas o pouco tempo que eu pude estar com vocês, eu pude aprender muito aqui no convívio dos irmãos, poder compartilhar as poucas casas que eu estive, pude ali conversar, conhecer um pouco das vidas de vocês e poder dar um pouco e receber enquanto damos isto. Façam isto, irmãos. Igreja é comunhão. Hoje tivemos aqui na nossa escola dominical, tivemos aqui em torno das 20 pessoas, depois que eu vi na foto quantas pessoas tinham, alguns estavam cuidando aí, porque íamos ter um churrasquinho aqui depois da escola, não estavam aqui dentro, mas estavam aí por aí, cuidando do almoço nosso. Mas que gostoso podermos estar junto. O pastor Lucas estava pregando, ensinando aqui, mostrando algumas coisas da palavra de Deus, iniciando os estudos da confissão de fé, mostrando o que a confissão de fé ensina sobre a Bíblia, a palavra de Deus, e domingo que vem vai ser especificamente sobre a palavra de Deus, as Escrituras, e interagindo, um perguntando uma coisa, um ensinando, outro aprendendo, e mutuamente nós vamos aprendendo. E Paulo aqui está dizendo que ele queria ir para Roma, porque ele tinha muito a ensinar e certamente ele diz que tinha muito a aprender com aquelas pessoas que ali estavam também. Então, transmitir e receber. E ainda Murray vai dizer assim, o desejo de Paulo era de que juntamente com eles fosse encorajado e fortalecido. O instrumento usado para tal encorajamento seria a fé mútua dos santos e do próprio apóstolo. Sim, irmãos, estejamos juntos. A comunhão com o outro é muito importante. A sua vida abençoa a minha vida. E assim sucessivamente um ao outro para crescermos juntos. Sabemos que existe uma pessoa, um irmão que está orando por nós, que tem um carinho especial conosco. Isso é muito importante. Paulo precisava disto e ele colocava como algo importante para a sua vida. Que assim façamos também. Não deixe de buscar comunhão uns com os outros. Não deixe de aproveitar momentos como estes que tivemos de manhã, este almoço conjunto aqui. É muito importante. Domingo que vem tem de novo. Vai ser para as mães, mas quem não é mãe também pode participar aqui do café da manhã, que a igreja vai fazer. É muito importante isto. Traga a sua mãe. As mães tragam os filhos, venham para a igreja, cada um vai trazer alguma coisa para comer aqui, tomar aquele café logo após a escola dominical. Não, o café antes, vai ser após? Não, o café após a escola dominical, vai ter um horário especial, nem sei que horário vão fazer aí a escola, e logo em seguida o café. Venha, mesmo que já tenha tomado seu café em casa, venha, mesmo que seja para não tomar nada, para não comer nada, mas para participar do momento de comunhão. Mas, irmãos, uma quarta coisa que vemos aqui está no versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então, aqui nós vemos o profundo desejo de Paulo e oração no anseio de repartir com eles o evangelho para a obtenção de frutos. Irmão, Jesus disse que não fomos nós que o escolhemos, mas ele foi quem nos escolheu, e nos escolheu para ficar de braços cruzados e só receber as bênçãos. Foi isso? Não, para que nós pudéssemos frutificar, dar frutos. Então, para isso fomos chamados, para dar frutos. E Paulo está dizendo, olha, irmãos, eu gostaria de ir para encontrar com vocês
para levar, para obter, ele fala para obter frutos. Ele quer frutificar. Irmãos, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de levar uma pessoa a Cristo, de falar de Jesus a uma pessoa e esta pessoa orar entregando a sua vida a Jesus e depois demonstrando que de fato foi transformado. Isso é maravilhoso demais. Se você não teve essa experiência, você está perdendo uma bênção grandiosa que você não vai querer ficar só em uma. Porque é maravilhoso alguém poder dizer, abraçar você dizendo, meu pai espiritual, minha mãe espiritual, esta pessoa foi que me levou a Cristo. Irmão, certa vez, eu estava em meu escritório, lá em Umuarama, e alguém bateu lá, meu escritório ficava em cima, bateu lá no portão. Ô pastor, tudo bem? Eu lembrava o nome dela ainda, a Vilma, e a Vilma queria falar comigo. Aí eu fui lá, a recebi no escritório, ela disse, pastor, eu vim aqui para dar os parabéns para o senhor. Como? Não estou de aniversário, nem de casamento. Por que, Vilma? Não estou entendendo. Não, pastor, que hoje está fazendo um ano que o Senhor me levou a Cristo. Ela não conseguiu ficar na nossa igreja, ela gostou mais de uma igreja na época pentecostal e ela foi para lá. Mas aceitou Jesus. E ela veio agora um ano depois, eu nem me lembrava da Vilma mais, ela bate lá para me dar os parabéns, porque o presbítero Azarias, a esposa dele e eu, fomos à casa dela, levamos o evangelho, discipulamos aquela família e elas compreenderam o evangelho de Cristo. Como é agradável poder ver pessoas dizendo que nós fomos instrumentos de Deus para levá-la a Cristo. E você que é adolescente, criança, jovem na faculdade, no colégio, você pode e deve se colocar como instrumento de Deus para frutificar. Paulo diz, irmãos, não quero que vocês ignorem esta experiência. Ignorem que é preciso frutificar. Que vocês saibam que eu desejo muito. Até agora Deus não me deixou. Deus tem outros planos até agora. Ele não sabia que iria preso, né? Esse era o plano de Deus. Mas foi. Mas até agora ele diz, eu não conseguiria, não por falta de vontade, porque eu tenho orado a Deus, porque eu quero ser instrumento de Deus para levar o evangelho até vocês. Muitas vezes, irmãos, nós não fazemos tudo aquilo que queremos fazer, mesmo na obra de Deus. Mas devemos ter em mente o desejo intenso de levar pessoas ao conhecimento de Jesus, de discipular as pessoas, de levar o evangelho e ensiná-las a caminhar no evangelho de Cristo Jesus. E por último, irmãos, um quinto ponto, verso 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então Paulo dizia, não tem ninguém que não possa receber Jesus. Ele levava escravos a Cristo, levava patrões a Cristo, e tem uma carta dele só falando de um servo fujão, de um escravo fujão, e ele escreve ao dono deste escravo para cuidar bem deste escravo, porque embora ele tenha fugido, vai ver que fez alguma coisa feia lá e fugiu na casa do seu patrão, do seu dono, mas ele fugiu e nesta fuga ele encontrou Jesus, através de Paulo. E Paulo agora escreve ao dono dele, dizendo, olha, não o trate mais como sendo um escravo, porque agora ele é um irmão, agora ele tem Jesus, agora é um seu irmão, e ele vai para o céu junto com você. Era difícil esta experiência para um dono de escravos, pensar agora que o seu escravo, a sua propriedade, agora é um irmão em Cristo. Mas é o que o evangelho faz. E Deus trabalha isto, e Paulo está exatamente mostrando, irmãos, a importância do evangelho para todas as pessoas, não importa a sua cor, não importa a sua nacionalidade, não importa o seu grau de instrução, ou quanto tem, ou se nada tem financeiramente, o evangelho é para todos, e Paulo está dizendo isto.
aqui que ele está pronto a ir onde quer que Deus o enviasse para levar o evangelho a qualquer pessoa que dele precisasse, fosse um sábio ou ignorante, fosse um judeu ou um grego, não importa quem fosse, ele estava pronto a ir e levar desta intimidade tão grande que ele tinha com Deus para que outros também a tivessem. Então, o propósito em demonstrar isto é muito interessante, é muito importante. Então, não importa, não olhemos ninguém de cima para baixo achando que não seja ninguém, que seja uma pessoa sem importância. Vamos olhar esta pessoa como alguém. Eu gosto muito da história de Moody, que foi um grande homem de Deus. Segundo a história, ele deve ter levado, através das conversões que ele levou pessoalmente, ou que filhos na fé levaram, e um dos filhos na fé de quarta geração foi Billy Graham, filho na fé de Moody. Irmãos, Moody era um adolescente numa loja de calçados, um vendedor de calçados, e que alguém olhou para ele como digno de salvação e empregou tempo da sua vida na vida daquele adolescente, e através daquele jovem que ele nunca pensou, talvez que fosse alguém na vida, que fosse se tornar um homem que poderia levar mais de 500.000 pessoas a Jesus. Olha só, um investimento num adolescente, e que Deus faz com que este investimento leve 500.000 de pessoas a Jesus Cristo. Você já pensou? Você sendo instrumento, seja para salvar uma vida que não vai levar nenhuma outra vida, como aquele homem lá na cruz que foi salvo por Jesus, que não pôde levar ninguém a conhecer Jesus, a não ser a sua história, ou levar uma pessoa que pode vir a ser um grande pregador da palavra e levar muitos outros. Paulo está dizendo isso, irmãos, que ele tinha um senso de responsabilidade muito grande, ele sabia que tinha que fazer e não poderia deixar de fazer, de proclamar o evangelho de Cristo Jesus a qualquer que fosse, em qualquer lugar onde estivesse, e podendo ir, ele queria ir para que o evangelho fosse proclamado. E desta maneira, irmãos, vocês aqui em Araranguá tem um ministério muito grande. Certa vez, a gente pensando em onde poderíamos plantar uma igreja, e aí então a ideia da gente mas aquela cidade é muito pequena, só tem 10.000 habitantes. Não dá para plantar uma igreja numa cidade com 5.000 habitantes. Vamos gastar tanto para investir, para levar o evangelho em uma cidade só de 5.000 habitantes? Aí a gente pensa, 5.000 são 5.000 almas. Se tem algum crente ali, vamos dizer que tenha 30% de 5.000, são 1.500. Ainda tem 3.500. Eu não tenho visto muitas igrejas presbiterianas de 3.500 membros no Brasil. Eu acho que não tem 10. Em todo o Brasil não tem 10 igrejas presbiterianas que tem mais de 3.500 pessoas. Então, muitas vezes nós subestimamos, não queremos investir porque achamos que não vale a pena. E às vezes uma vida vale mais a pena do que o mundo inteiro, diz a palavra do Senhor. Então, Paulo está demonstrando a você nesta noite, meu irmão, que aquela pessoa é importante. Que vale a pena você investir dinheiro, investir tempo, estudo com ela, porque ela pode ser aquele homem ou aquela mulher que Deus vai usar para fazer a sua obra em outros lugares. E você pode ser alguém que vai ajudar nesta obra de Deus de salvação, quem sabe no outro lado do mundo. Quem poderia pensar que hoje a Cristina, que é aqui de Itajaí, membro da nossa igreja, estaria na China proclamando o evangelho para os chineses? Quem poderia pensar que a Cecília, aqui de Balneário, de Camboriú, na verdade, estaria lá em Guiné-Bissau fazendo um trabalho fantástico naquele país, levando crianças, o evangelho de Cristo a crianças, ensinando-as a ler e escrever, e com isso levando o evangelho? Quem poderia pensar na Cecília, lá em Guiné-Bissau, e quantos outros que estão lá, porque alguém investiu na vida destas irmãs, de irmãos também, que estão do outro lado do mundo, ou mesmo no Brasil, fazendo um trabalho maravilhoso. Mas eu quero, irmãos, concluir
esta mensagem com o versículo 15, que diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Eu quero, eu desejo, eu quero ser instrumento de Deus. Eu desejo e vou fazer de tudo para que isso seja possível. Se depender de mim, eu já estava aí há muito tempo. Então, irmãos, que nós tenhamos este sentimento, o sentimento de Paulo, de que no que depender de nós, nós vamos fazer. E há muitas formas de fazer. Às vezes você pode ir, você pode orar, você pode contribuir. Você pode fazer parte de uma caravana, você pode ir individualmente. Você pode investir nas vidas de outros que vão. Então o apóstolo conclui, irmãos, assim o seu tema, expressando o seu desejo de ir a Roma, visto que isto construía parte do seu dever, ou constituía parte do seu dever, de divulgar o evangelho entre eles, a fim de colher frutos para o Senhor. Ele desejava diligentemente cumprir a vocação divina, até onde o Senhor lhe permitisse ir. Interessante que ele escreve aos romanos, pensando em preparar os romanos para que eles o auxiliassem a ir até a Espanha, ou a vir, até a Espanha, e a história conta que ele deve ter conseguido ir até a Espanha, ou vir até a Espanha, que era o desejo dele naquele tempo. Paulo, em sua humildade, esteve sempre preparado, tanto para receber como para dar de si por outros. Ele começa dizendo que quer ir até Roma, a fim de repartir àquela igreja, a igreja romana, aquilo que ele pudesse fazer por ela, repartir um pouco da sua fé, da sua caminhada, da sua experiência, do seu testemunho cristão. Dias atrás eu estava fazendo o meu programa da quarta-feira à tarde, programa pelos campos do Brasil, pela internet, quarta-feira, 2h da tarde. Eu entrevistei um missionário, que eu falei, eu preciso guardar esse testemunho, assim, um testemunho de conversão maravilhosa, a família dele totalmente desestruturada e Cristo salvou a sua vida. E daqui a pouco, Deus começou a salvar a sua família e veio salvando. Às vezes, irmãos, Deus salva apenas um membro da família, a família toda, ninguém quer Jesus. Mas às vezes Deus começa com uma e vai salvando e transformando. Paulo aqui está dizendo que deseja ser esse instrumento de Deus para salvar, para abençoar pessoas. Ele quer ir a Roma para que ele e a igreja romana possam confortar-se, para que possam fortalecer-se mutuamente no Senhor. Eu quero então fazer algumas perguntas para você, encerrando. Primeiro, você tem alegria e luta pelo crescimento espiritual de outras pessoas? Ou você tem um olhar negativo, achando que isso aí não vai dar nada? Não adianta. Esse drogado aí, não adianta. Isso aí é caso perdido. Irmãos, nós estamos aí vendo quantos e quantos casos olhados por nós como perdidos, que não vale a pena investir um tostão furado, como se diz nesta vida, e Deus faz uma reviravolta e transforma e faz deste um grande instrumento seu. Você está disposto ou disposta? Você tem alegria quando as pessoas estão crescendo no Evangelho? Segundo, você tem preocupado ou preocupação intensa pelo bem-estar dos seus irmãos? Quando uma pessoa não aparece na igreja, quando uma pessoa passou, você não viu ela aqui, você tem essa experiência de poder ligar, olha, a pessoa não esteve, daí tudo bem com você? Tudo bem. Às vezes não está bem, fazer uma visita, ver por que a pessoa não aparece, o que está acontecendo, ou se soube que está doente, demonstrar afeição, demonstrar irmandade, comunhão com essas pessoas e dizer, olha, estou orando por você. Às vezes só uma palavra, eu estou orando por você, já traz um alento ao coração das pessoas. Só que você não pode dizer, eu estou orando por você e não está. Importante a gente ser
leal e verdadeiro. Terceiro, Paulo anseia por comunhão com aquela igreja. E eu pergunto a você, você deseja de fato esta comunhão com as pessoas? Irmãos, muitas vezes, igreja ou pessoas nos traz pesares. Muitas vezes sofremos até por termos uma comunhão tão íntima, daqui a pouco perdemos essa pessoa porque se muda, ou porque morre, ou por alguma razão nos decepcionamos, mas nós não podemos permitir que as decepções nos impeçam de ajudar outros, ou de buscar comunhão com outros, e de crescermos juntos. Quarto, temos nós, assim como Paulo, um desejo profundo de repartir com outros a palavra de Deus, a fim de alcançarmos frutos. Como eu disse, a coisa mais maravilhosa na vida é poder ver uma vida salva em Cristo. Se você não teve, meu irmão, esta experiência, busque obter. Você vai ver que coisa maravilhosa, e não fique só em um, mas busque que muitas pessoas venham a conhecer Jesus e entregar suas vidas a Ele através da sua própria vida. Às vezes, você não vai ser apenas um pai ou uma mãe de uma pessoa. Às vezes nós ganhamos uma pessoa, um faz um trabalho, o outro faz outro, nós vamos ganhando como igreja ou como família ou um grupo de pessoas ganha outros para Cristo. Então ele não vai ter só um pai espiritual ou só uma mãe, vai ter várias pessoas que trabalharam pela salvação daquela pessoa. Mas busquemos realmente dar frutos, frutos que saltem para a vida eterna, pessoas entregando-se a Cristo. E por último, entendemos assim como Paulo que os perdidos são nossa responsabilidade quanto ao conhecimento do Evangelho. Irmãos, tem muita gente, mesmo dentro da igreja, que não sabem ler, que não compreendem o Evangelho e que às vezes precisa que nós sentemos junto delas, nós que temos uma caminhada maior cristã, e gastemos um tempo de discipulado com essa pessoa. Às vezes vai ser uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, sentarmos juntos, vamos estudar a Bíblia juntos. Olha, há um crescimento espiritual muito grande nesse desenvolvimento e se cria uma comunhão muito grande. É lógico que é importante, se você é um jovem, não vá sozinho fazer o discipulado com uma garota ou você é homem, com uma mulher, você sozinho. Se você é homem, leva a sua esposa ou leve mais um casal da igreja para ir junto. Nós temos que evitar o mal, para não criar raiz em nós, mas devemos buscar fazer e levar o ministério. Acho que acabou a bateria aqui. Então, irmãos, é muito importante que nós façamos isto. E como Paulo, tenhamos nesse chamado de Deus, levar esse evangelho às pessoas. Que Deus assim nos abençoe e nos faça realmente instrumentos seus. Acho que voltou. Instrumentos seus para abençoar. Deixa. É que eu falei demais, está querendo mandar eu parar. Mas abençoar vidas. E nós seremos também abençoados através deste trabalho. Que Deus nos abençoe grandemente. Reverendo Lucas com a palavra.